Você sabe qual é a relação do patriarcado com o capitalismo e como essa relação amplia as desigualdades de gênero? No programa de hoje você vai entender melhor o sexo do capitalismo. Entra na roda com a gente. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Roda de Mulheres está no ar. A pauta da nossa conversa de hoje tem como base o livro O Sexo do Capitalismo, da filósofa alemã Roswitha Schulz, teórica da crítica do valor marxista. E para enriquecer o nosso debate, estão aqui com a gente Maria Luísa Fontinelli, fundadora da União das Mulheres, a professora universitária Gema Esmeraldo e Iraci Silva, integrante da Crítica Radical. Sejam muito bem-vindas, meninas. E já começo aqui agradecendo a nossa querida Maria Luísa, pela sugestão de pauta. Realmente a Roswitha é uma autora instigante, né? E realmente é um assunto necessário. Bom, mas antes de começar a nossa conversa, vamos ver o depoimento da professora Thailise Leite, da Universidade Federal do Pará, sobre o sexo do capitalismo, de Roswitha Schulz. Depois a gente volta para comentar. Pode ser? Olá, minhas saudações a todas as pessoas. Para mim é uma alegria, é um prazer estar aqui na TV Ceará, nessa roda de mulheres. Um cheiro para minha querida Maria Luísa Fontinelli. Um abraço para todo mundo que está aqui também e também quem nos assiste. O meu nome é Thailise Leite. Eu sou autora de um livro chamado Crítica ao Feminismo Liberal, Valor, Clivagem e Marxismo Feminista, que eu lancei pela editora Contracorrente no ano de 2020, no qual, na minha tese, eu estudo a pensadora alemã chamada Roswitha Schulz, que afirma que o sexo do capitalismo é masculino, que o capitalismo é macho. Parece uma afirmação assim muito chocante e estranha à primeira vista, mas o que ela está nos dizendo é que o patriarcado que nós vivemos na contemporaneidade capitalista, ele é muito diferente de outros patriarcados anteriores da história da humanidade. Houve outros patriarcados, claro, mas estamos dizendo que esse tem uma especificidade, porque nós vivemos uma sociedade das mercadorias, na qual nós produzimos coisas que são dotadas de valor de uso, mas principalmente de valor de troca. E essa trocabilidade das mercadorias permite que eu invista um dinheiro e faça mais dinheiro a partir do processo de produção. Para que isso aconteça, o capital explora o trabalho, a força de trabalho viva, condensada na forma trabalho abstrato, para poder valorizar o valor. Nessa lógica, tudo que foi dito feminino, narrado como características essenciais do feminino, como o cuidado, a delicadeza, o afeto, a sensualidade, a emotividade, a ingenuidade, tudo isso foi narrado como características femininas e são características que não combinam com a lógica geral de organização da sociedade capitalista. O que precisa de característica? Precisa de coragem, inteligência, desbravamento, denodo, gana, inovação, né? E tudo isso são características que foram metanarradas como masculinas. Então nós vivemos um binarismo, como se só existissem dois gêneros acoplados aos sexos biológicos, e ainda uma heteronormatividade, uma heterossexualidade compulsória e um machismo, um sexismo, uma misoginia. Tudo isso aí está dado a partir de uma estrutura na qual o que é feminino foi jogado para fora da lógica geral de valorização do valor. Só que alguém precisa fazer as tarefas de cuidado, que nunca foram remuneradas, tarefas domésticas, reprodução da vida material. O trabalho reprodutivo não remunerado, ele é dado como se fosse uma obrigação natural das mulheres, justamente porque é aí que nós temos aquelas características do cuidado que foram narradas como femininas. Então, o capitalismo especifica as relações de gênero e faz com que o seu patriarcado seja ímpar e muito opressor, porque quando a mulher entra na forma do trabalho abstrato assalariado, ela continua obrigada a desempenhar essas tarefas da reprodução e do cuidado. E é por isso que não basta nós mudarmos a cultura, derrotarmos o machismo enquanto prática
prática cultural, os comportamentos heteronormativos, as relações sexistas no âmbito da interpessoalidade. Nós precisamos também ser mais radicais e pensarmos em superação da estrutura, em constituirmos uma sociedade com outra forma de viver e de produzir. Nesse dia, nós superaremos de verdade o patriarcado, quando nós superarmos o capitalismo, que é um capitalismo masculino. Pois é, ela faz uma provocação boa, mas essa provocação eu vou querer saber no final do programa, tá bom? Porque a Rosita, ela também fala da questão de que o capitalismo, ele é masculino e que a mulher, ela é a sombra do valor, né? Eu estava até vendo uma fala de uma professora a respeito disso, que ser a sombra do valor é ainda mais terrível, digamos assim, mais complexo, inclusive, do que estar fora, né? Porque fora você pode lutar para entrar dentro daquele sistema e tal. Mas estar à sombra é mais complexo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Bom, o capitalismo, quando ele se instala no mundo, ele se instala com uma característica de dissociação. Ou seja, o trabalho que cria o valor, portanto, que produz a mercadoria, que vai para o circuito comercial e se transforma em dinheiro, é a essência do capitalismo. O capitalismo tem como lógica o alto movimento do dinheiro. Não é o aspecto de garantir a felicidade humana ou garantir uma vida digna para os seres humanos. Não é isso. Se contrapõe ao feudalismo e a outras coisas do passado, no entanto, mantém uma lógica que nós dizemos que é uma lógica que subjuga os seres humanos, que sujeita os seres humanos a essa lógica e, portanto, dissocia a atividade do homem, que é uma atividade lucrativa e que, portanto, cria o valor, como a gente expressa, e a mulher fica do lado de fora dessa... Meio que na sombra, Na né? sombra, como você usou a expressão. Ela usa muito a palavra dissociada exatamente para dar uma ideia que o público, a fábrica, a indústria, ou enfim, esse aspecto aí que é o aspecto do macho. Aliás, não é só do homem, é do macho ocidental branco. Quer dizer, todos os demais seres humanos, não só nós mulheres, mas todos os demais seres humanos ficam fora desse processo que o capitalismo tem como lógica, que é a criação do valor pelo homem branco ocidental. Então, é uma questão muito grave, porque as mulheres, ou seja, nós mulheres, ficamos na casa, na família, no lar. Então, tendo que ter cuidado não só da criança que foi gestada, mas dos idosos, dos doentes, enfim, e daquele homem que vai vender a sua força de trabalho no mercado, que é a lógica do sistema. Então, é uma dissociação, que ela chama de dissociação, a Rosita Show chama de dissociação do valor, e dá muito claro que o sexo é o sexo masculino. Só que Marx não só analisou a luta de classe que se deu no momento em que as pessoas vendem a sua força de trabalho. Marx analisou a contextualização global do sistema que envolve exatamente esses aspectos do patriarcalismo, é o Ocidente que cria, vamos dizer, que onde são instalados os primeiros modos de produção capitalista, e daí vem o processo imperialista, colonialista, e que faz com que nós tenhamos essa situação hoje, que é a análise também do Marx, que o Curtis descobre, num certo momento da história, e depois a Rosita, que é a companheira do Curtis, agrega essa análise. O Curtis descobre o quê?
que esse sistema é o sistema do macho. E a Rosita diz o quê? Que nós somos dissociados dessa produção da riqueza. No entanto, não tem nenhum homem que vá trabalhar sem se alimentar. Qual a diferença da teoria dela para a Safiotti? Que a Safiotti é uma brasileira, que é socióloga, e que ela falou também um pouco a respeito dessa questão de gênero e o capitalismo, as desigualdades, né? Antes, a Gema já estava fazendo uma apreciação sobre a Safiotti, deixa ela falar, mas eu diria que a análise do Kurtz e da Rosita é uma ruptura com toda a análise marxista anterior da luta de classe. Ou seja, que se analisa que o sistema é ruim porque distribui mal a riqueza. Não é isso. O sistema é ruim porque tem uma lógica interna que, com o avanço da tecnologia, cada vez mais vai expulsando a mão de obra. E cria não só essa situação que nós vivemos hoje, do desemprego estrutural, do desemprego quase em massa, mas também a destruição da natureza para garantir a produção de carros, a produção de televisão, enfim, de todos os equipamentos que implicam o uso da natureza, e a natureza é limitada. Então, o Marx foi capaz de fazer essa prospecção, e alguns estudiosos em várias partes do mundo tiveram a possibilidade de ter acesso a essa análise. Não só a Rosita Scholz e o Kurtz, mas também nos Estados Unidos, aqui no Ceará, o companheiro Jorge Paiva, que teve acesso a um texto que analisava exatamente esse outro momento da análise marxista, que é a estrutura capitalista da produção da mercadoria, que se transforma em dinheiro, e é o alto movimento do dinheiro que explica a lógica de tudo. Tem algum complemento com essa teoria, essa tese da Rosita com a Safiotti, ou, enfim, são coisas diversas? Eu vejo como um novo olhar sobre a questão do patriarcado no capitalismo, porque quando a Safiotti, a Eliette Safiotti, ela vai trazer o debate marxista sobre a presença da mulher ou a ausência da mulher dentro da sociedade capitalista, a invisibilização da mulher, principalmente do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo, ela vai falar daquilo que ela chama de divisão sexual do trabalho. É uma outra leitura, né? É uma outra leitura crítica que se faz para a sociedade, para os homens e para as mulheres. Mas foi a primeira vez que se viu, que se teve esse olhar, né? Sim, sim. Isso na década de 60 era muito importante. Sim, porque a Safiotti, ela, quando vai estudar Marx, eu acho que é muito interessante o que a Maria Luísa fala do marxismo. E aí a gente fica pensando, nossa, nós estamos aí já há mais de 150 anos, né, da edição do Capital. E por que é que ainda se fala nessa obra, né? Porque nós ainda estamos no capitalismo, num sistema econômico, e o Marx foi o maior estudioso desse sistema econômico, né? E no seu livro, O Capital, ele sabiamente, porque ele realmente foi nós consideramos o maior estudioso do capitalismo, do capital, ele vai começar o livro dele, o primeiro capítulo dele é exatamente mercadoria. Né? Ele vai estudar essa ideia de valor que vai se transformar em mercadoria. Então, quando nós nos debruçamos sobre esse livro, né, O Sexo do Capitalismo, e vamos pensar, o sexo, ele continua vigorando como homem, né, como macho, como o patriarcado enquanto um processo, um sistema que rege as relações
entre os homens e as mulheres. Então, a presença da Safiotti nesses estudos é mais uma leitura, né? É mais uma leitura para que nós, estudiosas e militantes que somos, possamos desvendar, compreender, né? De que maneira essa trama, né, que o capitalismo constrói nas relações entre homens e mulheres se mantém, né, num projeto de dominação do masculino sobre o feminino. E compreender um pouco esse patriarcado contemporâneo, né? Porque sim, ele veio mudando através dos tempos, não é isso? O que a Roswitha, ela diferencia das outras análises da forma do feminismo, dentro dessa forma social do capitalismo, a Roswitha, ela vai analisar num ponto de vista de fora. E ela percebe que dentro da forma valor, embora fazendo a crítica da estrutura social do capitalismo, está neutro a questão relacionada à mulher. Então, ela vai se antecipar ali à estrutura do capitalismo e ela vai trazer o desenvolvimento, o aprofundamento sobre a tese de que o patriarcado ele começou a existir ali, quando o sistema teve a intencionalidade de se reproduzir, usando aí o início das armas de fogo, né? E daí expropriar as mulheres do convívio que elas tinham e do papel que elas mantinham na pré-modernidade, foi a primeira tarefa do sistema. E colocá-la naquela condição de submissa, de inferior, para que o homem fosse colocado lá também forçadamente para iniciar o processo de produção da mercadoria e valorizar o valor, objeto que se tornou essencial para o capitalismo. E essa sociedade se desenvolveu assim. Mas essa sociedade, o que a Roswitha também traz, é que ela foi gerada uma socialização, criou o feminino e o masculino. O feminino na condição de submisso, aí o menosprezo, a desqualificação, todo o processo de negatividade está contra o feminino. E o masculino, o provedor, o conhecimento, né, a firmeza, o macho, não é? Então, essa forma social capitalista, ela já no início se estruturou de modo, ela vai estar trazendo aqui, heterodominante, quer dizer, o homem já na condição de poder criar essa estrutura. E ela vai localizar também, e isso é o importante da obra dela e que inova esse debate para todo o movimento feminista, para a gente trazer essa realidade dessa discussão para hoje, não é? O enfrentamento que a gente precisa analisar na sociedade hoje para combater a situação de violência contra a mulher, mas contra a humanidade e o planeta. Vejamos, né? O desenvolvimento da mulher nessa forma social, ele quis se incluir aos direitos, as mulheres quiseram se incluir aos direitos do capitalismo. E a Roswitha diz o quê? A força de trabalho, a produção do valor, ela foi se estruturando ao mesmo tempo que a dissociação. As mulheres também reproduziram essa forma social, criando seus filhos para atender às necessidades do trabalho. Então, por isso que o capitalismo ele é localizado aí na crítica social da dissociação-valor como uma socialização. Ela entrou na nossa mente como um pressuposto, uma cultura, algo que vem transhistórico, desde antes de sempre teve o homem no poder, e diversas autoras, elas trazem, não é, que o capitalismo, essa relação do patriarcado, dominando a produção da mercadoria, do valor, criando trabalho e dando essa valorização a esse espetáculo do trabalho, depois usa a mulher como o sensível para atender às necessidades do capitalismo, ainda assim, ainda a usa como subalterna, né? A mulher é menos valorizada no pagamento, o conhecimento, a mente é retardada, não pode. Quando assume um lugar de, vamos dizer, de status na sociedade, como Maria Luísa Fontinelles assumiu a prefeitura, como a Dilma.
no poder, elas são de todo modo desvalorizada, desqualificada, não é? Trazida ao ridículo. A caça às bruxas, né? Como já começou daí, como né? o Federici colocou, né? E para concluir minha fala, meninas e telespectadores aí, não é? É dizer o quê? Que o que a Rosvita trazer, essa tese dela foi em 2004, mas ela trouxe nessa nova reescrição, atualizando. No momento atual, a necessidade da crítica do valor de dissociação, de entender esse processo como se deu e das mulheres captar a mensagem de que não haverá emancipação feminina dentro do capitalismo. Como não haverá emancipação do negro, emancipação dos índios, não haverá dentro dessa forma social, porque na sua estrutura ela reparte as pessoas, dissocia o macho e o fêmea, mas também vai separar o homossexual, embora ela tendo depois apanhado tudo para usar na produção e valorizar o valor, agora essa forma social, ela está no seu limite histórico, porque ela quedou, não se valoriza mais, porque ela vai lá, substitui o combustível da dinâmica do capitalismo, quando substitui o ser humano pela tecnologia. Essa é a natureza da crise atual. O movimento social feminino como um todo, negro, LGBT, todo um movimento ecológico, tem que entender que a natureza do embate hoje, do movimento hoje, é para a gente romper com essa forma social capitalista e criar uma sociedade onde a humanidade tem a oportunidade de pensar nela e elaborar uma sociedade para uma vida feliz no planeta que a gente habita. Iraci, você colocou uma questão muito interessante, pertinente, mas nós vamos tratar dela no próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres, debatendo o sexo do capitalismo, da filósofa alemã Roswitha Scholz. A tese da Roswitha mostra que a opressão da mulher é mais complexa do que a simples disputa por espaço. E baseado nisso, eu gostaria de iniciar este segundo bloco perguntando aqui para a Roda como é que a gente cria nexos entre a opressão das mulheres e a destruição da natureza, que foi até um assunto que a Iraci colocou no último bloco. Veja bem, há toda uma história em que nós, mulheres, preservamos a natureza. O capitalismo vem com a lógica de usar cada vez mais os materiais para serem reproduzidos e, portanto, destruindo a natureza. Não só nesse aspecto, mas também todo o envenenamento que nós estamos assistindo aí do espaço, da água, enfim. É um aspecto muito grave. Mas o aspecto mais grave é porque essa lógica do sistema capitalista, ela não é só na sua estrutura, masculino, feminino, ou indústria e destruição da natureza. Há todo um processo também de natureza psicossocial, que envolve as mentes e as consciências. E é muito difícil quebrar esse nexo, que faz com que quase toda a totalidade dos movimentos de mulheres, ou negros, ou outros, como a companheira fez referência, busquem solução dentro daquele marco específico. E a pós-modernidade tem sido um destroço nesse sentido. Antes, alguns movimentos se conectavam. Hoje você tem, só no aspecto da mulher, não sei quantas entidades. E isso cria um processo de desgaste, de dispersão e uma tentativa de busca individual. Quer dizer, se as mulheres ocupam o lugar do homem, está mudada a realidade. E isso é falso. Não, só se muda a realidade se mudar a lógica que fundamenta
o sistema. Até porque que a gente também tem que acabar com essa ideia de que não é uma briga por poder ou por espaço entre homens e mulheres. Não é? A gente está vivendo no planeta, a gente precisa cuidar desse planeta, a gente precisa manter esse planeta. E a gente só vai conseguir isso se tiver os dois trabalhando juntos. Eu digo que é preciso destruir tanto esse machismo, esse patriarcalismo, como um sistema que gera isso aí, que é o sistema capitalista, como também você precisa alterar essa análise marxista, que é só a distribuição da riqueza. Não é isso. Esse sistema está levando, como eu falei já antes, está levando a destruição. Nós temos que pensar novas formas de relação, não só no sentido da produção dos alimentos e tudo, mas novas formas de relação nossas, do ponto de vista da sexualidade, do ponto de vista da nossa relação com o meio ambiente, uma relação solidária, algo que realmente acabe com essa lógica machista e com essa submissão feminina. Tem que alterar os dois aspectos. E, portanto, nós dizemos que se não houver caminho, nós temos que voar, e não só. Que de os homens de boa vontade, que de os homens sensíveis. Temos que sensibilizar os homens para uma tarefa de seres humanos. Eu fico pensando, quando você traz na imagem que está aí atrás de você, uma indígena, os estudos sobre a mulher indígena, com a mulher indígena, os estudos com os negros e as negras escravizados, são outros estudos, não são os estudos do Ocidente, são estudos feitos com base na nossa realidade, a partir de um questionamento dessa missão civilizatória que veio dos colonizadores. Eles chegaram aqui dizendo, nós vamos trazer uma outra civilização para vocês, que seria a modernidade. E vocês são pré-modernos. Isso não existia. O indígena, ele questionou isso. Por que eu sou pré-moderno? Eu não sou pré-moderno. Eu tenho uma civilização, eu tenho uma religiosidade, uma espiritualidade, eu tenho uma relação com a natureza. Eu sei que a floresta produz água. Eu sei que a floresta produz alimentos agroecológicos. Então, esse ensinamento que hoje as camponesas, os camponeses, os povos de quilombo, os povos de matriz africana nos seus terreiros, as indígenas e os indígenas estão dizendo para a gente, eu acho que a gente precisa escutar, sabe? Porque eles vêm dizendo isso para a gente. Que modernidade é essa? Nessa matriz civilizatória que o colonizador trouxe, que veio dizer que nós éramos pré-modernos. O pré-moderno, inclusive, na visão do colonizador, desse europeu branco, quando ele veio trazendo essa visão de uma matriz civilizatória, de modernidade, ele olhou para aquele indígena e para aquela indígena e disse, vocês são não humanos. E eles se colocaram como humanos. Aí já é uma primeira centralidade no pensamento novo, nesse novo pensamento que a gente precisa resgatar, nesses estudos que estão circulando na sociedade sobre o processo de colonização, né, que nós vivemos. É de impor a sua crença sobre submetendo nós, né? a do outro. Né? Sobre. Então, essa foi a primeira questão que essa matriz civilizatória do colonizador trouxe, dizendo que havia uma pré-modernidade, dizendo que havia humano e não humano. E vai trazer a igreja, né? Vai trazer a igreja com uma religião judaico-cristão para fazer a cristianização dessas populações, a domesticação, né, dessas populações. Então, essa primeira questão é uma questão assim, que eu acho que é fundamental a gente também trazer, porque dentro dela existe esse patriarcado, né? Porque
a segunda divisão, além do humano e o não humano, era do homem e da mulher. Né? Foi criando Vamos produzir mercadorias, né? e os homens vão ser os protagonistas desse modelo. A partir daí veio as hierarquias. Aí se vão se construindo, né, uma relação de autoridade e de hierarquia, né, fundamentalmente. O saber fundamental é o deles. E eles negam todo o saber, né, indígena, das matrizes africanas, né? E hoje nós estamos resgatando isso como um elemento fundamental para resgatar, inclusive, a salvação do planeta. Nós precisamos realmente retornar à mãe natureza, ouvir a mãe natureza, porque ela está gritando, né? Porque a gente está vendo aí como é que está o clima, como é que estão as tragédias ambientais e está dando sinal, quer dizer, a natureza, ela não é de uma hora para outra, ela vem depois de bastante tempo dando sinais. A gente precisa apenas perceber esses sinais, não é? É verdade. Você traz preocupações muito importantes e atuais, não é? Como nos emancipar do capitalismo, mulheres? O capitalismo, ele chega no momento de sua crise final, é autofágico, está comendo o próprio rabo, né? E isso o Marx já tinha dito nos rascunhos lá, quando o objeto de estudo é a mercadoria, que o capitalismo ele seria o último processo no qual a humanidade existiria no planeta Terra ao fazer essa substituição do ser humano pela tecnologia, porque ele elimina aí a condição de ter o valor e ele precisa destruir a humanidade e o planeta para ele ir existindo. É isso que está acontecendo. A natureza da crise atual exige que nós, pessoas humanas, homens e mulheres, compreendam urgentemente a necessidade de construir a emancipação da humanidade e da natureza desse sistema, que tem recorrido às guerras, que tem a característica de uma terceira guerra mundial, porque a fome dessa guerra é para exterminar os últimos recursos que estão lá na natureza, não é? Para atender a necessidade imparável de um sistema compulsivo e insano. E captar que essa socialização fetichista, patriarcal, produtora de mercadorias, é um pensamento embutido na nossa cabeça. A subjetividade humana foi colocada dentro dessa forma para atender a produção capitalista e que a humanidade pode acordar, despertar, para sair dessa forma e construir algo livre. Fora disso, como fazer isso? Essa compreensão da gente ver a natureza, nós não temos outra saída. A natureza está sendo destruída nos seus últimos recursos. Os rios aqui no Ceará, nós mantemos o Crítica Radical, um sítio na Mangabeira, Cascavel, por onde nos fundos o Rio Choró está sendo eliminado na sua foz. É um extermínio na dimensão de 50 campos de futebol. Isso foi detectado o assassinato humano e ambiental, porque é toda a área no entorno, pescadores, tudo. Por conta da criação do camarão. O projeto. Então, quer dizer, você, para produzir a riqueza, você se utiliza de mecanismos que são cada vez mais detonadores do meio ambiente de uma maneira geral e atingindo também... Os pequenos agricultores da região já faziam a denúncia lá do Rio Choró, porque eles estavam perdendo a sua condição de trabalho dentro das suas áreas, das suas unidades produtivas, porque o rio estava assoreando, e porque estavam sendo retiradas a areia para a cidade, para construção. Olha, se a gente for listar, 10 anos atrás a gente já estava vendo essas os problemas atuais que o mundo todo está vivendo com o limite ecológico. Essa lógica pede que nós, seres humanos, com a nossa capacidade humana, mental e física, adestrada para o trabalho, se liberte dessa capacidade e liberte a nossa capacidade para pensar, criar e construir esse mundo novo, aonde a natureza da relação seria o valor à vida humana e ao planeta. E a gente tem que fazer isso num espaço de tempo muito curto. Se não mudarmos com essa forma social de produção capitalista que está exterminando a humanidade, na mulher, no negro, no índio, na natureza, se nós não mudarmos,
não haverá futuro, não haverá vida humana. Não haverá planeta, não é isso? Não haverá planeta. Mas a emancipação humana convida aí todos e todas para a gente repensar e poder usar a capacidade humana para construir a emancipação humana e ambiental. Vamos pensando aqui como é que a gente vai sair dessa, mas vamos saber no próximo bloco. A gente volta já já. Voltamos com Roda de Mulheres. Estamos no terceiro e último bloco do programa e para concluir a nossa conversa sobre o sexo do capitalismo da filósofa alemã Roswitha Scholz, eu pergunto para a Roda, a pergunta assim, final mesmo, que a gente concluir isso aqui, na opinião de vocês, quais seriam as formas possíveis para superar o patriarcado capitalista? Nós temos várias tentativas pela humanidade. Inclusive, Rosa de Luxemburgo, lá para trás, dizia o socialismo ou marxismo, não, socialismo ou barbárie. E outras pessoas, como até hoje, acham que a forma seria você adentrar pelos movimentos sociais e ocupar os espaços dos homens. Essas duas formas, a luta de classe no passado até bem recente e ainda hoje presente, como também essa forma de querer ocupar os espaços dos homens, mantendo um sistema cuja lógica é destrutiva, é impossível. Então, uma das coisas brilhantes da Roswitha Scholz nesse trabalho, O Sexo do Capitalismo, é que ela vem apontando, ponto por ponto, as inverdades. Por exemplo, o primeiro ponto que ela coloca, não há por que fazer referência à luta das mulheres com a luta de classe. Por quê? Porque as mulheres ficaram fora desse processo. E ele está provando que ele mantém o capitalismo. Está aí até hoje, o capitalismo está se destruindo pela sua lógica interna, como eu já afirmei. E, portanto, se é a fase final, se nós queremos vida, eu já com 81 anos, não sei se quanto ainda vou viver, mas se nós estamos querendo vida para os nossos filhos, para os nossos netos e também para os outros seres que estão na natureza, nós temos que alterar esse sistema. Até porque a mulher assumindo a posição do homem, ela mantém a lógica. Mantém a lógica. Mantém a lógica. E então, para nós, não é só o patriarcalismo que tem que ser destruído, o capitalismo, o machismo, mas também esse feminismo que se mantém dentro da lógica assassina. O liberal que você está falando? Ou o liberal ou o marxismo tradicional da luta de classe. Não há mais espaço dentro do capitalismo para esse tipo de luta. Quem está substituindo, quem está levando as pessoas ao desemprego é a máquina. Então, quem vai destruir a máquina se não destruirmos o sistema que está substituindo a mão de obra humana pela máquina? Então, é todo um processo em que as raízes desse processo de produção, que nós temos ainda o exemplo de comunidades indígenas, embora que também existe o patriarcalismo, mas o fato da relação com a natureza é um elemento determinante nesse processo. Mas não só, você tem que desconstruir tudo isso que o sistema construiu nas nossas cabeças. Mas nada disso é possível dentro do capitalismo, é isso? Nós temos que ultrapassar. Você não pode mudar. Acho que é porque a estrutura do capitalismo nós temos que ultrapassar. E eu posso dizer de quem viveu dentro do sistema com a proposta, o PT vai governar com o Conselho Popular. Houve um desentendimento total. Por quê? Porque nós não queríamos que esses conselhos ficassem submetidos à prefeitura.
Queríamos que os conselhos fossem o povo organizado, lutando para construir suas casas, ocupar suas terras e tudo mais. Então, todo o processo que houve dos meios de comunicação de massa, no sentido de destruir o processo que estava sendo gestado, quando nós pensamos, por exemplo, eles botando lixo na rua e a gente fez um movimento juntando todas as comunidades. Uma pessoa lá da comunidade do Pirambu para lá disse: nós descobrimos aqui como limpar a sua rua com seu lixo. Eu digo: o que é isso? Ele disse: como vender. A Maria está falando do período em que foi prefeita de Fortaleza e que sofreu aquele ataque de pessoas colocando lixo nas ruas. Então, era como selecionar o material. Então, não é só selecionar, é não ter esse material que a gente está vendo diariamente inundando os rios, inundando o mar. Enfim, não é possível continuar com essa lógica assassina. E o elemento consciente é um elemento determinante. A Rosita Shows está cumprindo um papel fundamental, e nós aqui no Ceará, da União das Mulheres Cearenses, da Crítica Radical, e nos aliando a outros movimentos, estamos chamando a construção de um processo que possa levar a essa alternativa, a essa ruptura. É um processo de ruptura. Então, mais uma vez eu digo, quando não houver caminhos traçados, e não há caminhos traçados, nós temos que voar. Bruxas ou mulheres com homens sensíveis para romper com essa lógica assassina. É muito interessante, Maria Luísa, que a Rosita, ela traz um elemento para a gente pensar como caminho de reflexão para os nossos pensamentos e para as nossas práticas. Quando ela traz a ideia de totalidade. Sim. Ela traz o tempo todo no texto dela essa negação da totalidade, que o capitalismo o tempo todo fragmenta a sociedade. Você é homem, você é mulher, né? Hierarquiza e cria o binarismo. O que é que ela vai dizer? Você é homem, você é mulher, você é branco, você é negro, você é... Né? Eu chamei a atenção por conta do tempo da gente, mas dizer que essa ideia de totalidade que ela traz é fundamental, porque é uma ideia marxista que foi esquecida pelo próprio marxismo, quando foi pensar a luta de classes apenas para o operário, né? Para a classe operária. Quando ela vai resgatar essa ideia de totalidade, ela vai trazer a ideia de totalidade humana e planetária, pensando todos os seres que existem no planeta. Ou seja, nós só vamos superar essa sociedade se nós valorizarmos o conjunto de homens, mulheres, seres, a formiga que tem um papel social, o cachorro, a árvore, a chuva, todos os seres do planeta. E aí ela resgata com muita propriedade a necessidade de darmos importância e resgatarmos a nossa condição de interdependência e a nossa condição de ecodependência. Interdependência enquanto humanos e ecodependência enquanto partícipes de um sistema ecológico, né, no planeta, né? Onde o meio ambiente, o ambiente, ele traz vida de todas as suas formas. Ô, Gema, então, só um instantinho, porque nós temos um momento extraordinário. A Eco20 vem para Fortaleza. Então, nós estamos já começando os movimentos no sentido de criar essa debate, junção, né? Para a ruptura, né? Então, para concluir, para levar o debate até a Eco. Né, primeiro, agradecer a oportunidade da gente trazer aqui as mulheres do Crítica, esse contato e essa convocação a todas as mulheres, mas aos homens sensíveis a essa luta. No Crítica Radical, a gente tem esse ambiente de luta conjunta, porque compreendemos que só uma luta nova
na compreensão da totalidade, de construir uma outra, que não seja uma outra realidade totalizada assim, né, formatada, que a gente possa, nós mulheres, suplantar essa forma social patriarcal, capitalista, que não só nos submeteu a ela, mas agora não dá para mudar. Por quê? Porque no seu interno ela mesma quebrou sua própria capacidade, a sua própria dinâmica de se multiplicar. Não somos nós, não podemos mais salvar o capitalismo. E quanto mais, senhoras e senhores, o capitalismo existir, mais seres humanos e natureza precisarão ser exterminadas para que ele continue se mantendo em pé. Portanto, a convocatória é para o mundo todo. Mulheres, homens, jovens, vamos à luta para a gente construir uma sociedade consciente, acima de tudo, que possa desenvolver toda uma outra relação social no conhecimento, acessando a capacidade humana de se sensibilizar e ir construindo uma vida que caiba todo mundo, que a gente possa, de imediatamente, poder perceber a situação séria que a humanidade e o planeta está vivendo e se dispor a construir um movimento transnacional. O Crítica Radical está convidando todos e todas para a construção de um movimento transnacional pela emancipação humana e ambiental, que será realizado aqui, por coincidência, na mesma época do G20, trazendo 2 momentos que possa aí atender a essa dupla. Se um vai reunir as pessoas para falar da barbárie, da administração dessa vida, e o movimento transnacional vai chamar todo mundo para a gente discutir a saída dessa forma destrutiva que está se autodestruindo e levando a humanidade e a natureza para esse abismo. Eu acho que essa compreensão, a educação, ela é uma peça fundamental para isso, né? Até porque hoje as pessoas elas não têm essa compreensão do planeta, do que seja realmente capitalismo, porque assim, a maneira como elas enxergam, porque o socialismo e o comunismo foram muito demonizados durante muitas décadas, então assim, e não se chega até essas pessoas o que é realmente, o que são esses sistemas. Veja, só essa questão da educação que você está falando. A Gema fez uma tese dentro de uma universidade que não estava preocupada com essa questão, que foi o objeto da tese dela. Ela se vinculou a quê? Se vinculou aos movimentos sociais. A Thailise é a mesma questão, a Universidade de Mackenzie, que é tradicional. Então, as instituições de educação, seja a família, seja a universidade, a escola, as igrejas, estão com um pensamento, na sua quase totalidade, de manutenção do sistema. Então, para nós, há que se pensar que nós precisamos, para construir uma nova realidade de pessoas livres, conscientes e, além do que, com o compromisso de que todos somos socialmente iguais, individualmente diferentes, mas querendo construir uma sociedade humana e solidária entre nós, seres humanos, e a natureza. Se tiver então, isso aí é fundamental que seja construído através de movimentos, porque as instituições estão dentro dessa lógica. É isso. Gente, infelizmente nosso tempinho acabou, mas foi uma conversa muito inspiradora com mulheres assim tão inspiradoras e potentes. Muito obrigada, foi uma verdadeira aula, mas assim, e como diz a Maria Luísa, vou encerrando aqui, vamos voar, né, meninas? Mais uma vez, muito obrigada. Estamos encerrando mais um Roda de Mulheres. Gostaria de agradecer as artistas Nívia Castro, Rosa Morena e Solana Salme, que estão com seus quadros em exposição aqui no estúdio. Vocês podem entrar em contato com as artistas pelas redes sociais. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Voltamos na próxima semana. Até lá.